O Guga Almeida, CEO da Trade Insights, já está aqui conosco. Guga, seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Prazer falar contigo novamente. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Vamos lá, mais uma semaninha. Como de costume aqui nesse ano de 2022, né, com bastante intensidade, né? Não tem mercado fraco aí. Não tem mercado fraco. Pois é, Guga. Ô, Guga, eu queria só resgatar, né? Na semana passada, na segunda-feira, a gente conversando aqui sobre esse cenário pós-eleitoral. Você falou que via uma movimentação. Eu lembro que você falou até chegar perto dos 119 mil pontos e quase chegou, né? A gente viu a Bolsa tocar 18.500 pontos ali, numa movimentação de 5 pregões consecutivos de alta, mas aí chegou payroll na sexta-feira, acabou com a festa, acabou com a farra, acabou com a Copa do Mundo, acabou com esse clima, né, de melhora no ambiente daqui da Bolsa Brasileira, e a gente caiu um pouquinho, mas mesmo assim, acima daquele suporte lá, daquela resistência lá de 114 mil pontos, né? A gente viu até que uma movimentação interessante na Bolsa nos últimos dias, né, Guga? Pois é, parece que o mercado... vamos lá, né? O mercado é construído por narrativas, né? A narrativa da semana passada é que parece que o mercado gostou do Bolsonaro estar no páreo. Acho que se tinha aí uma percepção de que poderia ser resolvido as eleições aqui no Brasil no primeiro turno, e o fato dessa movimentação do Bolsonaro, esse movimento crescente do Bolsonaro fez com que as bolsas olhassem e falassem assim, puxa, se as coisas continuarem do jeito que estão, é muito bom, né? Ainda mais quando a gente olha para o relatório Focus e fica olhando para o relatório Focus nesse último ano de 2022. Então as coisas, elas, de certa forma, continuar do jeito que está né, muito bom, e o mercado entendeu dessa maneira e acelerou os seus ganhos, né? Mesmo com toda a correção que a gente está vendo, que está acontecendo lá no mercado lá fora. Né? Quando a gente olha para a NASA, quando a gente olha para a S&P, quando a gente olha para Dow Jones, a gente está vendo aí uma correção bem intensa. A Europa nem se fala, né? A Europa a gente está num outro contexto, mas olhando para o mercado norte-americano, a gente vê que lá tem uma correção, lá ainda tem todo esse desafio em relação a juros, e nós aqui estamos num estágio diferente. Eu sou um dos críticos em relação ao nosso mercado andar sozinho, mas tem que dar o braço a torcer. O nosso mercado, ele de fato, ele está andando aqui sozinho, se mostra aqui numa condição bem mais leve em relação aos outros mercados, e isso acontece devido ao nosso momento e nosso posicionamento de Brasil em relação a todos esses conflitos que a gente está vendo aqui no mundo. Então acaba que o Brasil se torna, pelo menos num primeiro momento, né, e tomara que isso se transforme em momentos mais longos, né, se transforma aí sim num porto seguro, e a gente consegue ver as nossas bolsas performando melhor do que lá fora. Mesmo que eu ainda não consiga enxergar grandes upsides, tá, Felipe? Mas estamos andando bem, e está chegando naqueles números que eu venho comentando, estão chegando naqueles números que eu venho comentando, principalmente pelo fato de que a amplitude dos movimentos que a gente está tendo aqui hoje no nosso mercado, eles projetam esses números, né? Eles projetam esses ambientes. Então não tem nada de surpreendente, não. É saber lidar com cada um dos momentos da maneira correta. Ô Guga, essa semana tem duas questões, na verdade, né? A primeira é que a semana é curta porque hoje é feriado nos Estados Unidos e quarta é feriado no Brasil, então já tira um pouco, né, de peso, tira um pouco de negociação, tira um pouco de volume, mas tem dados muito importantes, principalmente CPI e PPI lá nos Estados Unidos, além da inflação aqui no Brasil. Como que você acha que vai ser a movimentação dessa semana, de olho nesses indicadores importantes? Quando a gente fala de inflação, é o que o Fed fica de olho, né, para tentar conter, né, essa inflação, já que o payroll deu ruim, né, na movimentação do mercado. A gente espera que, de repente, uma inflação um pouco fora ali da expectativa do mercado também possa azedar o humor lá fora e aqui no Brasil também. Mas como que você vê essa semana aí? O que você está projetando para essa semana, com indicadores bastante importantes e, claro, feriados, né, para tirar volume das negociações? Pois é, Felipe, vamos lá. Meu entendimento, tá? Olhando assim
olhando aqui para o Brasil, tá? Eu acho que a gente tem uma chance muito grande de ter uma surpresa positiva em relação à inflação Brasil. Tá? E isso faz com que esse ânimo que a gente está tendo aqui nos nossos mercados continuem jogando a nossa bolsa, continuando esse movimento esse movimento positivo. E aí, quem sabe, olhar a nossa bolsa superar a região de 120 mil pontos. Tá? Que traz muitos ânimos, né? Porque aí começa todo mundo a falar sobre topo histórico, bem no momento entre primeiro turno e segundo turno de uma eleição. Mas se a gente fosse falar sobre isso no primeiro semestre deste ano, né, ou mais no início do ano, a gente dificilmente conseguiria imaginar que esse cenário que a gente está vivendo agora estaria acontecendo. Tá? Mas enfim. Então acho que a gente tem uma condição de ter uma surpresa positiva aqui no Brasil. Acaba que os nossos players, né, eles adoram esses feriadinhos também aqui dentro do Brasil. A turma da Faria Lima gosta de um feriado aqui, não tem o que fazer, eles adoram feriados, né? Então a liquidez ela tende sim a diminuir, tá? E olhando lá para fora, eu já acredito que a gente tem mais espaço para surpresas negativas. Tá? Eu continuo com aquele meu pensamento que lá fora as coisas elas estão azedando, né? E o meu medo aqui de dentro é muito mais o lá fora contaminar aqui Brasil. Tá? Mas aí, em função dos players, em função do contexto, está me parecendo que o jogo está sendo jogado de uma maneira diferente. O mercado não está tão... ele não tem tanta posição assim de investidor estrangeiro ainda dentro de Brasil que façam que os nossos preços sofram mais. Né? E também, de novo, né, Brasil se tornou, né, uma grande opção dentro de todos esses conflitos que estão acontecendo ao redor do mundo, né? A gente está fora desse conflito, então a gente tende sim a se beneficiar, tá? E a gente está se beneficiando, a gente consegue ver isso a resposta disso pelas bolsas, tá? Então assim, hoje de manhã estava falando até com alguns amigos, né, mais cedo, e falava assim, poxa, eu estou com uma expectativa positiva, né, pós-eleição, não importando se for direita ou esquerda, não importa, a gente vai ter um primeiro movimento positivo, né, em função do contexto que a gente está vivenciando, né, em relação a conflitos e problemáticas que se tem ao redor do mundo todo, e também, né, por todo o trabalho que foi feito por atual governo, né, se continuar, ótimo, muito bom, né, mas se não continuar, no primeiro momento não vai ter tanta mudança, né? Então continua o impacto, né, positivo que esse atual governo tá criando, né? Continua reverberando e aí acaba que o primeiro ano lá de 2023 acaba sendo bom, né? Então o ano de 2023 acaba sendo bom. Então o primeiro ano depois do próximo governo, seja manutenção ou seja troca. Tá? Então eu consigo ser otimista com esse movimento, tá? Em função de tudo isso. Então, assim, o meu olhar mesmo é olhar para quando vier dados de Brasil, olhar com uma expectativa, óbvio, positiva, otimista. Quando vier os dados do lado de fora, se o mercado estiver esticado ao longo dessa semana, realiza a posição, enfim, faz um ajuste ali da carteira, né? E aí espero sim um impacto mais negativo vindo lá de fora. Né? Óbvio que tudo depende também do momento que a gente vai estar de preço quando os indicadores saírem. Tá? Se a gente estiver vindo de uma lateralidade de mercado, de uma correção de mercado, de um ajuste de mercado, né? Ou seja, com os preços ou lateralizados ou com, sei lá, a segunda, a terça, com movimentos de queda, com movimentos de correção, né? A gente tem mais espaço para o mercado poder voltar a subir, tá? Porque ele já vai ter precificado, né? Agora, se o mercado estiver positivo, estiver forte, estiver animado, né, vindo um indicador negativo, a gente tem espaço para uma correção mais intensa lá fora, né? Mas também a gente já viu de correções intensas lá fora, como sexta-feira, aqui não corrige tanto. Né? Então, enfim, o mercado está bem... me parece que os mercados estão ficando bem independentes, né? Eles não estão mais tão dependentes como era antigamente, eles estão mais independentes, né? Cada mercado tem a sua característica específica. E isso se dá também muito, Felipe, em função da disseminação de informação, da disseminação de dados. Né? Antes a gente tinha poucas informações em tempo real, poucos dados em tempo real, né? E agora não. Agora a gente tem muito mais dados, muito mais informações a tempo real, o que faz com que cada mercado possa ter, de fato, uma característica mais independente.
É isso que eu consigo tirar de conclusão dentro do nosso mercado que a gente está vivendo atualmente e por que está tão diferente do que a gente vivia em alguns anos anteriores. Maravilha. Ô Guga, eu estava dando uma olhada aqui, o futuro abriu em queda, né? Aqui no Brasil, o futuro da Bolsa Brasileira abrindo em queda, mas olhando lá para fora, o EWZ ele está em alta no pré-mercado lá fora, né? Nos futuros lá fora. O que você vê para hoje, Guga? O que o investidor pode deixar monitorando aí nessa movimentação toda? E aí, se quiser fazer também aquela projeção semanal, fique à vontade. Legal, vamos lá então. Deixa eu compartilhar minha tela aqui contigo. Vamos olhar aqui para o nosso Ibovespa. Entrar aqui no Ibovespa diário. Se alguém quiser saber de algum ativo também, Felipe, se tiver tempo, eu tenho falar dois aqui ativos na manga já. É? Você não ia fugir, não. Eu ia te perguntar. Não quero jogar pôquer contigo, não, cara. Pô, tem muito espaço nessa manga aí. Cara, o que eu tenho de projeção, tá, Felipe? Se você for olhar para Ibovespa, não estou nem olhando para o futuro, tá? A gente tem dois níveis aqui importantes pro Ibovespa trabalhar, tá? O primeiro deles, 119.400 pontos, tá? Esperar ali os 119.400, 119.500 pontos é bem importante. É muito próximo às máximas que nós tivemos ali em abril, né, que foram as máximas do ano de 2022. Tá? Nossa máxima ali em abril, ela aconteceu, tá, ali no patamar de 121.630 pontos, 628. Então, eu acredito que superando esses 119.400, a gente vai acelerar. E esse acelerar é para um patamar lá dos 127.500 pontos. Tá? Faz sentido? Poxa, eu acredito que faz. Né? Quando a gente olha para o relatório Focus, quando a gente olha para uma projeção de PIB esse ano de 2,7%, quando a gente iniciou o ano, a gente estava com a projeção de PIB ali para 0,5%, né? Bem magrinho, começou a ficar gordinho, cada vez mais gordinho. Essa projeção, quando a gente compara com o resto do mundo, né, que se deteriora muito em função de todo esse conflito que está, guerra que está acontecendo ali entre a Ucrânia e a Rússia, né, e gerando todo o impacto, tudo que se gerou, né, de sanções e tudo que vem respingando aí em toda a questão de Europa. Né, e aí o mundo está num momento de transição mesmo, né, as potências estão em momento de transição. Então, o que acontece, né? Óbvio que os mercados eles vão se ajustar, eles vão sofrer, né? Eles vão ser impactados. E querendo ou não, quando a gente olha para a nossa bolsa, né? Quando a gente olha para o mundo, o que está mais lógico, né? Dentro de tudo isso é esse olhar, né? Para a questão de inflação, apesar de o petróleo, né? Que trouxe mais medo ao longo do ano. Está ali naquele patamar de $90 o barril, já trabalhou abaixo até mesmo chegou a trabalhar a 78, né, ali no final de setembro. Então, mesmo assim, o que eu vejo a gente tem que total condições de continuar aqui performando e quem sabe ir para 127 mil pontos, tá, o nosso Ibovespa. Vejo total condições. Tá? Caso contrário, o que eu estou enxergando? Né? O mercado voltar aqui para 111.260, né? Voltar aqui para esse período que nós tivemos aqui de mais lateralidade, que foi, se a gente for olhar, né, o mercado está mais lateralizado, desde o dia 8 de agosto. Né? Então, continuou subindo, mas ele entrou numa região onde depois a gente trabalhou muitas vezes, né, durante os períodos de queda, então durante aquele período ali que terminou a queda no 1º de setembro, depois no dia 16 de setembro e depois no último movimento, né, dia 29 de setembro. Né? Então, o mercado trabalhou muito tempo aqui lateralizado. Tivemos esse avanço forte que foi no dia 2 e 3 de outubro e a gente chega nesse patamar dos 119.400 pontos, né, muito próximo de 119.400 pontos. Então, acredito que o mercado, ele superando essa região, a gente vai trabalhar assim lá no 127. Tá? O mercado superando essa região vai trabalhar no 127. E aí, tá, acho que tem ativos que tem espaço para performar, se der um governo, se der outro governo, tem mais espaço para performar mais espaço para performar outro, mas eu acredito que são narrativas bem formadas, o que traz um determinado fluxo, mas, no geral, acho que tudo tende a andar, né? Tudo tende a melhorar. Claro que aquilo que está mais amassado, aquilo que foi mais judiado, que está mais esmagado, né, tem uma capacidade de trazer
um percentual de variação muito maior, muito mais intenso, né? E mesmo tendo esse percentual de variação, ainda fica muito distante ainda das máximas que se tinha anteriormente, né? As máximas históricas. Olhando para o índice futuro, né? Olhando aqui para uns 15 minutos, para a turma que tem um perfil mais trading, né? Aqui do público, tá? O que eu estou vendo, tá, Felipe? Poxa, se a gente tiver aqui uma movimentação negativa, ok? Eu vejo aqui voltar a trabalhar para 115 mil pontos, 112, 750. Eu acho que tem espaço para voltar para essa região aqui no cenário negativo, tá? Num cenário mais pesado aí, quem sabe, se tivermos isso no dia de hoje, tá? Num movimento mais positivo, tá? O que eu estou enxergando aqui, num movimento mais positivo, é o mercado conseguindo performar, ó. Vai chegar lá para a região de 118.900, 120.670, que seria os de 119, né, no Ibovespa. Tá, o 119.400, 120.670 seria o 119.400 no Ibovespa à vista. Tá? Então, o que eu enxergo é isso aqui. Voltar para esses patamares que nós temos aqui, tá, podendo chegar no 120, e aí sim, acima disso, poderia ter aqui uma aceleração mais forte, mais intensa do mercado. Mas, por hora, que eu consigo enxergar aqui para esse início de semana é trabalhar nesta região que eu estou mostrando aqui para vocês. Boa, Guga. Guga, as duas empresas que eu tenho na manga aqui para você são Vale e Cosan, por conta justamente daquela movimentação de compra da Cosan na sexta-feira. E até o Peter Santana falou o seguinte, Cosan tá feia nesse semanal, olhando aqui para o gráfico dela. Foi uma possibilidade de compra, né? Uma investida da Cosan, e os investidores parece que não gostaram muito, né? Caiu forte a Cosan na sexta-feira. Vamos olhar então. Vamos lá. O que dá para se imaginar aqui de Cosan? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu tirar todos os desenhos. Opções de estudo, excluir todos os estudos. Vai falando aí comigo, Felipe. Tô falando. O que dá para nós esperarmos aqui? O que dá para nós esperarmos? O que você quer conversar, Guga? O que você vai fazer quarta-feira? Vai descansar? Vai falando aí. Vai fazer um churrasco? Olha só. O que você vai fazer, Guga? Eu vou aproveitar a vida. Felipe, o que eu estou enxergando aqui em Cosan, tá? Acho que a grande região de suporte de Cosan, que vai encontrar, e provavelmente já vem encontrando, é essa região de 16,40. Né? Óbvio, quando a gente olha aqui para o movimento de sexta-feira, né? Opa, estou no 15 minutos, só um pouquinho, quero ir para o diário, perdão. Tá. Olhando aqui esse último movimento, bom, eu acho que a grande região de suporte aqui, tinha feito o estudo num gráfico de 15 minutos, mas interessante, quando eu afasto, né, eu volto aqui para esse patamar. Acho que a grande região de suporte aqui é os 16,40, tá? Não perder esses 16,40 é muito importante, tá? Esses R$16,40, certo? Se a gente for olhar aqui para a questão de upside, projeções de alta, numa resposta rápida de Cosan, nesse patamar de preço, poxa, eu acho que a gente pode se surpreender e surpreender positivamente aqui bastante. Eu acho que a coisa tem espaço aqui para voltar para 21,10 tranquilamente, né? E se tiver alguma coisa muito mais intensa, muito mais forte, quem sabe 23,85, tá? Então, o que a gente está vendo aqui é a coisa voltar para os patamares de preço que estava ali no final de setembro, dia 30 de setembro, tá? Para os patamares de preço que estava trabalhando no dia 14 de julho, né? E também no dia 6 de julho. Então, muito importante a resposta que está aqui. Tá? Se nós formos analisar, o mercado ele já vem aqui em Cosan, já num processo de correção, num processo de ajuste há bastante tempo. Tá? Acelerar este movimento num momento, né, depois de muito período de queda, tá? Se nós tivermos uma resposta positiva hoje, é super bom. Tá? É super bom, é sinal que aqui a gente provavelmente teve um ambiente aqui de sell-off, né? Como eu gosto de olhar, né? Poderia ser o final das vendas aqui, certo? E aí uma reação positiva agora de Cosan
Pô, seria ótimo, seria um belo indicador de compra e para ir buscar aqui R$21, R$23,84. Tá? Mas eu preciso de uma reação, não tô comprando, não é para comprar faca caindo. Tá? Até porque uma sequência de queda aqui nesse momento, tá? Uma sequência de queda aqui neste momento, jogaria a Cosan para patamar de R$15, tá? 12,85. Então precisa entrar fluxo de compra aqui acima dessa região de 16,40, nesse patamar de preço que nós estamos agora, né? E aí dá para fazer uma operação buscando a região dos R$21, de certa forma, ao meu ver, bem tranquila. Tá? Eu acho que é a região que de fato tende a chegar. Obviamente que se a pessoa for um trader mais de curto prazo mesmo, uma pessoa que está procurando alguma coisa mais pontual, né? Uma operação bem mais pontual, né? O que dá para enxergar? Daria para enxergar aqui o retorno até 17,90, 17,95, tá? Que seria uma alta aqui tipo 5,40. Né? O 21 a gente está falando aqui de uma alta de 23,85. Óbvio que subir 5,4 é algo muito mais fácil, muito mais rápido de acontecer do que subir 23%. Né? Então, tudo depende muito do perfil, do que a pessoa está olhando no momento para si, né? O que está buscando ali de oportunidade, mas eu vejo aí que tem essas duas janelas de oportunidade para tradar aqui em Cosan. Tá? Já Vale, Vale, né? A outra. Vale, isso. Que foi a proposta da Cosan, né? Ela quer comprar quase 5% da Vale. Tá bem. Como nós olhamos, né, para Vale, tá? Esse rally de alta, olha só que interessante, né? Já chegou no meu primeiro objetivo, que era 76,85. O mercado, né, olhando para o gráfico diário, ele já demonstra, né? Ele demonstrou uma euforia e travou, tá? Olhando para esse cenário, o que eu consigo enxergar? Olha, espaço para voltar para 67,54, tá? Acho que aqui tem espaço para voltar para 67,54, 67,50, ou continuar o rally para 86. Tá? Então, importante ter um indicador. Agora é mais complexo, né? Eu acho que o trade aqui de curto prazo ele já aconteceu, esse rally de curto prazo ele já aconteceu, agora está no metade do caminho. Tá? Então, agora é meio que tudo pode vir a acontecer. Tá? Obviamente que se nós entrarmos no gráfico e procurarmos alguma janela de oportunidade, o desenho ele se mostra de uma outra maneira. Tá? Quando eu olho para cá, Felipe, eu não consigo enxergar, assim, se eu fosse olhar aqui no 15 minutos, tu sai comprando agora de manhã, Gustavo? Não saio comprando agora de manhã. Não consigo sair comprando agora de manhã. Apesar de imaginar que possa ter um repique, eu não consigo fazer um trade aqui, eu não tenho 2 etapas de correção ainda, não tenho um ciclo aqui todo de curto prazo fechado de correção, diferentemente daqui, né, que a gente tinha aqui, primeira etapa, segunda etapa, então tinha um espaço para poder subir, tá? Dentro desse espaço para poder subir, o mercado ele tinha expandido para baixo, depois o mercado, ele querendo ou não, ele expandiu para cima e fechou o movimento e voltou a ter o movimento de queda, o movimento de correção. Então, eu preciso que esse ciclo aqui ele se encerre. Tá? Como eu estou olhando aqui um gráfico de 15 minutos, hoje, ao longo da manhã, início da tarde, né, ali por volta da 1h30 da tarde, a gente vai ter muita informação porque já vai ter passado bastante tempo. Então vai se mostrar que se o mercado quis melhorar e está tentando melhorar para terminar, sabe, uma etapa da correção, ou se o mercado vai ter azedado e vai ter corrigido com mais intensidade, a gente vai ter uma fotografia melhor do que fazer. Né? Infelizmente, essa fotografia que a gente tem aqui agora, às 9h30 da manhã, né, ainda está muito fraca, né? Falta mais informações para que de fato eu consiga dizer, puxa, para mim o cenário é para ir para compra, né? Que eu tenho uma melhor relação de risco-retorno para compra ou uma melhor relação de risco-retorno para venda. Isso ainda não está bem desenhado em Vale, mas eu acredito que até 1h30 da tarde do dia de hoje, olhando para o gráfico de 15 minutos, a gente já vai ter mais informações e vai estar bem mais desenhado. Maravilha! Fechado então, Guga. Valeu por hoje. Ótimos negócios para você. Boa segunda-feira e daqui a pouquinho tem insights, né? 6 horas, insights com Guga Almeida. É isso aí. 6 horas, insights com Guga Almeida. Bati um papo com o Dalton Vieira da DV Invest.
Ele fala ali bastante da metodologia dele, como é que ele toma decisões no mercado financeiro. Ficou bem legal o nosso papo. Espero que todo mundo goste. Então, eu espero todos às 18 horas, às 6 horas da tarde, o dia de hoje aqui na BMC News. Valeu e uma ótima semana a todos. Oh, já achei que a gente tava no sexto, hein, Guga? Ótimo fim de semana. Pô, tava feliz. Não. Valeu, Guga. Abraço para você. Ótima semana também. Até mais. É isso aí.